Muitas das plantas que nos rodeiam foram transportadas da sua origem geográfica natural para outros locais, pelo que são denominadas plantas exóticas. Algumas destas plantas coexistem em equilíbrio com as espécies nativas, enquanto outras se dispersam e desenvolvem muito rapidamente sem serem cultivadas, ameaçando a diversidade biológica, as culturas locais e causando impactos ambientais e económicos negativos. Estas espécies são designadas por invasoras. Em Portugal, o Decreto-Lei nº 92/2019 estabelece o regime jurídico aplicável ao controlo, detenção, introdução na natureza e ao repovoamento de espécies invasoras, listando mais de 200 espécies de plantas exóticas como invasoras. Neste vídeo apresentam-se algumas das principais espécies invasoras que ocorrem em áreas de eucalipto em Portugal, tais como acácias, áqueas e plumas, bem como as técnicas de controlo mais adequadas. Acácias. As acácias são espécies da família das leguminosas, muitas das quais originárias do sudoeste da Austrália e Tasmânia, sendo plantas capazes de produzir um grande banco de sementes todos os anos e que rebentam facilmente pelas raízes e caules depois de cortadas. Entre janeiro e maio, as várias espécies de acácias produzem grandes quantidades de flores, que formam tufos densos, visíveis a grande distância. As acácias têm também a capacidade de estabelecer associações com bactérias do solo em nódulos visíveis nas raízes, onde captam azoto atmosférico, conferindo-lhes uma capacidade adicional para colonizar solos pobres. As espécies de acácia que ocorrem com maior frequência nos eucaliptais em Portugal são a acácia mimosa, a qual em adulta apresenta porte arbóreo, sendo a sua casca lisa e de cor acinzentada, e as flores de cor amarelo vivo; a acácia austrália, também espécie de porte arbóreo que atinge grandes dimensões, cujo tronco adulto tem a casca muito fendida, de cor castanho escuro, e as suas flores têm cor amarelo pálido ou esbranquiçadas. Outra espécie de acácia muito comum nas regiões litorais é a acácia de espigas, de porte quase sempre arbustivo, cujas flores apresentam cor amarelo vivo, reunidas em espigas axilares. Métodos de controlo. Para a eliminação de pequenas plantas, a opção mais eficaz consiste no arranque manual, removendo-se a parte aérea e as raízes principais, que deverão ser deixadas expostas sobre o terreno, evitando-se, sempre que possível, que fiquem em contacto com o solo. Quando o grau de infestação for muito extenso ou quando as plantas já tiverem dimensões que não permitam o seu arranque manual, poderá ser efetuado o arranque mecanizado com recurso a uma mini giratória. Outra opção consiste no descasque, aplicável sobretudo para a desvitalização de plantas adultas das espécies Acácia mimosa ou Acácia australia. O descasque deve ser efetuado em todo o perímetro do tronco, desde a altura do peito até ao solo, removendo as tiras de casca até à raiz. Pode também efetuar o corte combinado com a aplicação de herbicida homologado para a cultura do eucalipto, o qual pode ser aplicado sobre a rebentação das acácias ou diretamente no tronco imediatamente após o corte em plantas de maior dimensão. Complementarmente, no caso da acácia de espigas, existe ainda a possibilidade de aplicar um método de controle biológico através de um pequeno inseto, que forma galhas nas gemas florais e vegetativas da planta, impedindo a formação de grande parte das sementes, reduzindo assim a capacidade de dispersão desta acácia. Áquea espinhosa. A áquea espinhosa é uma planta de porte arbustivo ou pequena árvore. As suas folhas são agulhas muito resistentes e espinhosas, mesmo nas plantas mais jovens, podendo provocar ferimentos na pele quando manuseadas. Os seus frutos são folículos linhosos castanhos escuros que se abrem por ação do calor e do fogo, deixando cair as sementes. Métodos de controlo. Opte pelo arranque manual para eliminar pequenas plantas, devendo usar luvas resistentes, já que as folhas são muito picantes, mesmo em plantas jovens. Quando não for possível o arranque ou em níveis de infestação severos, efetue o corte das áqueas, tão rente ao solo quanto possível.
As plantas cortadas devem ser deixadas a secar por um período de 12 a 18 meses, até libertarem as sementes e estas começarem a germinar, repetindo-se o corte das plantas jovens ou a sua eliminação com a aplicação de herbicida homologado para a cultura do eucalipto, erva das pampas ou penachos. A erva das pampas é uma planta herbácea de grande desenvolvimento, podendo atingir até 2,5 metros de altura, a partir de uma base muito densa e larga, composta por numerosas folhas e caules, adornados com grandes penachos, frequentemente branco ou prateados. Métodos de controlo. Deve privilegiar-se o arranque da planta inteira, de forma manual, em exemplares de menores dimensões, ou mecanizada, quando o desenvolvimento da planta já não permitir o seu arranque manual, assegurando-se que não restem raízes de maiores dimensões ou rizomas arrancados em contacto com o solo, pois recuperam facilmente. Nas situações em que não seja possível o arranque total da planta, efetue o corte das folhas e dos penachos rente ao solo como forma de contenção, impedindo a libertação de pólen e sementes. Lembre-se, esteja atento ao surgimento destas espécies, as quais devem ser controladas atempadamente enquanto estiverem pouco desenvolvidas e em manchas pequenas. Seja ativo na sensibilização dos seus vizinhos acerca do impacto e importância do controlo de espécies invasoras. A Beyond recomenda a consulta do site invasoras.pt para informações especializadas sobre a identificação e monitorização de plantas invasoras.